A paz do Senhor. Eu quero abordar com vocês um tema importante: Saul e Davi. E eu quero, baseado na vida destes dois homens, você possa avaliar a tua vida espiritual e quem você é diante de Deus. Você é Saul ou você é Davi? Avaliemos os dois primeiros reis de Israel. Um aparentemente superior ao outro, porém, um sucumbe no decorrer dos tempos, porque seu interior era contaminado. Vejamos as características de Saul e de Davi. Saul era um homem de aparência. Diz 1 Samuel 9:1. Havia um homem com o nome de Saul, moço e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Então nós percebemos que Saul, ele ostentava uma aparência exterior. Porém, Davi, ele tinha essência. Perceba em 1 Samuel 16. O Senhor disse a Samuel: não atentes para a aparência dos irmãos de Davi, nem para a altura, porque os tenho rejeitado. Porque eu, Senhor, não vejo como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Perceba por esta palavra que Davi, ele era um homem, um jovem, aparentemente sem um perfil de dignidade a ponto de ocupar um lugar de rei. Embora ele não ostentasse uma bela aparência, como seus próprios irmãos, ele tinha um coração que agradava a Deus. Então, segundo ponto fundamental, que é importante você ver, Deus, ele não vê aparência. Deus, ele vê a essência. Segundo lugar, Saul tinha riqueza material. Diz 1 Samuel 9:1 que havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate. Benjamim, homem de bens. Tinha ele um filho, cujo nome era Saul. Perceba que Saul não vinha de qualquer família. Ele vinha de uma família que possuía bens. Então, ele era um homem que conhecia a riqueza material. Mas Davi, em contraponto, ele possuía a riqueza espiritual. Diz a palavra do Senhor que ele não era alguém que possuía muitos bens. 1 Samuel 17:28. O irmão mais velho de Davi diz: por que desceste aqui? A quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Perceba que as ovelhas que Davi possuía eram poucas. As ovelhas que o pai de Davi possuía eram poucas. E 1 Samuel 13:14, você vai ver o Senhor dizendo: o Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo. Então, enquanto Saul possuía riqueza material, Davi, ele tinha riqueza espiritual. Ele foi um homem escolhido por Deus, um homem que agradava a Deus. O que havia no interior de Davi era algo de grande valor, e Deus precisava de um homem como esse para permanecer sobre o trono. Outra característica importante: Saul se colocava atrás de bagagens diante das dificuldades. Perceba 1 Samuel 10:22. Então tornaram a perguntar ao Senhor, e respondeu o Senhor: Saul está escondido entre a bagagem. Diante dos desafios e dificuldades, Saul, ele era um homem que se escondia. Saul
era um homem que sempre se colocava atrás daquilo que eram os impedimentos, as dificuldades. Mas, de contraponto, Davi era alguém que deixava todas as bagagens para viver desafios. 1 Samuel 17:22 diz: Davi deixou o que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem e correu para a batalha, e chegando, perguntou aos seus irmãos se estavam bem. Perceba que detalhe importante. Enquanto Saul, quando foi convocado para ser rei, se escondeu atrás de bagagens, Davi, pelo contrário, quando viu o desafio diante de si, quando viu Golias gritando e afrontando o povo de Israel, ele deixou a sua bagagem e correu para a batalha. E essa marca de perseverança, essa marca de determinação, é uma marca importante que Deus estava olhando na vida de Davi. Outra característica, Saul, ele era um homem que buscava honra própria. 1 Samuel 15:30 diz: Então disse Saul: Pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. Então, Saul era um homem que buscava honra própria. Ele não estava se importando com a perda daquilo que era o apoio de Deus. Ele não estava se preocupando com aquilo que era a perda do trono, a perda da bênção de Deus, mas ele estava se importando em ser visto ao lado do sacerdote que era Samuel, já que Samuel era um símbolo daquilo que era o poder e a autoridade na terra. Então, quando Saul pecou, ao invés de ele se importar com aquilo que era a ausência de Deus na sua vida, o afastamento da bênção do Senhor, ele se preocupou em ser honrado, em que as pessoas olhassem para ele e julgassem que ele mantinha uma vida de comunhão, embora ele sabia que a comunhão dele já tinha sido quebrada há muito tempo, mas para ele o que importava era ser visto, era ostentar uma aparência de comunhão com Deus. Por isso ele disse: honra-me, pelo menos diante dos anciãos do meu povo, e volta comigo. E neste momento o profeta Samuel se recusa a permanecer diante daquele homem que não tinha não menos o menor interesse de agradar a Deus, mas tinha simplesmente o desejo de satisfazer sua própria vontade. De contraponto, Davi era um homem que buscava honrar ao nome de Deus. 1 Samuel 17:26, você vai ver Davi enfrentando um grande desafio e ele dizendo: que farão aquele homem que ferir ao filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Então, Davi era um homem que buscava honra ao nome de Deus. Ele era um homem que queria ver o nome do Senhor sendo respeitado na terra. Ele não estava preocupado naquilo que era a sua condição pessoal, mas ele estava preocupado em que fosse dada a glória devida ao Senhor. Outra característica importante: Saul era um homem que arrumava desculpas e sempre buscava culpados diante dos erros que cometia. 1 Samuel 15:19 diz assim: por que, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor, segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. Trouxe a Agag, rei de Amaleque, os amalequitas, os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus. Perceba que quando Saul era repreendido, quando
o pecado de Saul era denunciado, ele justificava-se, ele rejeitava assumir qualquer culpa e ele ainda buscava culpados. Esta é uma característica de quem é Saul. Ele nunca assume os seus próprios erros. Ele nunca é capaz de dizer: eu estou errado. Ele sempre vai buscar culpados. Por isso que Saul tipifica aqueles que não conseguem permanecer diante de Deus. Ao contrário, Davi era alguém que se arrependia diante do pecado e assumia as suas próprias culpas. Se você ler 2 Samuel 12:13, disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. 2 Samuel 24:10 diz: pesou o coração de Davi depois de haver numerado o povo, e disse ao Senhor: muito pequei no que fiz. Porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque tenho procedido loucamente. Então, perceba o detalhe. Saul não assumia erro, se justificava das ações que fez, mesmo que contrariasse a Deus. Ele sempre queria apresentar a justificativa porque ele contrariou a Deus e ainda queria buscar culpados. Davi não, ele tinha uma sensibilidade ao Espírito Santo e toda vez que ele ou sentia-se culpado, se o coração dele, se compungido, dissesse: você errou, ele já pedia perdão, ele já confessava o pecado e ele já clamava o favor de Deus. E quando alguém, porventura, como foi o caso de Natã, viesse denunciar um fato, corrigir, repreender um fato errado, ele reconhecia e ele declarava, confessando o seu pecado, e naquele momento ele realmente se submetia a ser tratado por Deus. Essa é uma marca importante que um homem de Deus precisa ter na sua vida. Outra característica: Saul agia influenciado por palavras de homens. Veja 1 Samuel 15:24. Então disse Saul a Samuel: pequei, transgredi o mandamento do Senhor e as suas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Perceba que detalhe importante. Saul era um homem que ele deixava de cumprir a vontade de Deus para atender ao apelo do povo. A palavra dos homens, a palavra daqueles que o cercavam, tinha mais importância do que a voz de Deus na vida dele. E sabe o que acontecia? Se você ler 1 Samuel 24:9, Davi dizendo a Saul: por que dás tu ouvidos às palavras dos homens que dizem: Davi procura matar-te? Então, Saul, ele sempre tinha ações movido por aquelas vozes, pelas palavras humanas que vinham à sua mente, que regiam a sua vida. Mas Davi não. Davi era um homem que agia influenciado pela palavra de Deus. 1 Samuel 24:10 diz: os teus próprios olhos viram hoje que o Senhor te pôs em minhas mãos nessa caverna, e alguns disseram que eu te matasse. Porém a minha mão te poupou, porque disse: não estenderei a mão contra o meu Senhor, pois é o ungido de Deus. Perceba a diferença. Saul pecava contra Deus para agradar ao apelo dos homens que o cercavam. Davi, quando ele teve a oportunidade de se vingar do seu inimigo, de matar ao próprio Saul, ele, porque ouve a voz de Deus, ele retorna sua mão e ele não avança naquela concretização de uma ação de vingança, e ele não conclui a sua própria vontade. E ele diz: eu não posso ferir um ungido de Deus, porque Davi, ele era totalmente movido
pela voz de Deus, e a voz de Deus na vida dele tinha mais força do que a própria vontade dos homens que o cercaram. Quantas vezes os homens que cercaram Davi diziam: mata, vai agora, o teu inimigo te foi entregue nas mãos, mate-o. Mas ele ouvia a voz do Senhor no seu coração e ele procurava realmente atender à vontade de Deus. Então, não seja uma pessoa guiada por opiniões humanas, mas seja alguém que busca o querer e a direção de Deus para a sua vida. Outra característica: Saul não tinha intimidade com Deus. 1 Samuel 15:15. Você vai ver Saul dizendo para Samuel: olha, o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor teu Deus. Olha o detalhe. Saul fala que o Deus que o povo servia era o Deus de Samuel. Ele não diz: olha, as ovelhas e os bois são para serem sacrificados para o nosso Deus, porque na verdade ele não tinha por Deus ao Deus de Samuel. Ele não adorava o Senhor. Ele não era alguém que realmente se submetia à vontade de Deus. O Deus de Saul era o seu próprio ventre, a sua própria vontade, o seu próprio ego. Porém, Davi, ele sempre quis ser amigo de Deus. E você pode ler fabulosos salmos, e eu vou citar o Salmo 42:1, onde ele diz: assim como o servo brama pela corrente das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Davi, ele buscava intimidade com Deus, enquanto Saul dizia para Samuel, o profeta: o teu Deus, Davi clamava a Deus para que Deus se tornasse o Deus dele, e ele, como um servo ungido, pudesse ter intimidade com o Criador. Então, mantenha uma vida com o Senhor, porque você vai ser abençoado. Outra característica: devido a todas essas ações de Saul, lógico, Saul foi rejeitado por Deus. Diz 1 Samuel 15:26. Disse Samuel a Saul: não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, o Senhor te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Então, todas essas características de Saul simplesmente foram dia a dia, mês a mês, ano a ano, o afastando de Deus, a ponto de torná-lo um homem repugnável, um homem rejeitado pelo Senhor. Porquanto ele rejeitava a Deus, porquanto ele rejeitava a palavra do Senhor, o Senhor também o rejeitou. Também você vai ver 1 Samuel 16:1, outra parte em que o próprio Deus diz para Samuel: até quando terás penas de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine? Então, eu quero declarar em nome de Jesus: você não pode se tornar aquele que é o rejeitado, porque você não pode ter as características de Saul, mas você deve ser Davi. Davi foi o escolhido. 2 Samuel 17:8-21. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Davi, eu te tomei da malhada de trás das ovelhas, para que fosses o soberano sobre o meu povo, sobre Israel. Eu fui contigo por onde quer que foste, e destruí a teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como o nome dos grandes que há na terra, e prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar, e não mais seja removido, e nunca mais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. E desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo, a ti, porém, Davi, te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que te fará casa, quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais. Então farei levantar depois de ti um
dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Perceba, enquanto Saul foi rejeitado, Davi foi escolhido e ele foi honrado. E eu quero que, em nome de Jesus, o Senhor possa falar ao teu coração e você possa aprender poderosamente com esta palavra, porque o Senhor é Deus que nos ensina, o Senhor é Deus que fala. E em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar a tua vida para a glória de Deus.